quero ficar em sua casa hoje. Não sou eu, é o Senhor Jesus quem disse e continua dizendo. Esse é um desejo que permanece no coração do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa graça, e graça tão maravilhosa. Que seja rica a unção de Deus sobre este lugar, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, onde nós estaremos lendo do versículo 1 ao 9, do 1º ao 9. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 9. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 9. Amém. Glória a Deus. Amém? Se você já localizou, vamos ficar de pé para nós lermos juntos, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu leio a palavra do Senhor, eu dou um mergulho na palavra. Eu passo a viver aqueles versículos. Porque a palavra do Senhor, para mim, para todos nós, é como um alimento para o corpo, alma e espírito. Algo especial é a palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor é uma palavra viva. Eu já não lembro que eu li no jornal ontem, jornal escrito. Eu não me lembro mais, mas a palavra do Senhor, ela me renova todo dia. Toda vez que eu leio a palavra do Senhor, aqueles versículos se renovam. E que haja justamente esta renovação na sua vida, nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Lucas 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque as suas palavras, Senhor, ela nos traz, Senhor, alegria, nos traz paz, conhecimento, e nos dá, Senhor, conhecimento para solucionar, Senhor, a tantos os problemas, a tantas as dificuldades. E nesta manhã nós queremos te dizer: eis-nos aqui para aprender de ti, para aprender o que o Espírito Santo do Senhor, com toda a liberdade, tem a nos falar, a nos revelar neste dia, e seja isto para a honra, louvor e glória do teu santo, bendito e maravilhoso nome. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos estarmos falando justamente com relação à atitude. Atitudes são fundamentais para abençoar a nossa casa, abençoar os nossos filhos, para abençoar o nosso dia a dia, e sempre pensando no futuro. Nós vimos o Bernardo, que esteve aqui no colo do seu pai, ao lado, também da sua mamãe, da sua irmã. Num ato de justiça, como diz a palavra do Senhor, ele estava sendo aqui apresentado.
Ele ainda é um bebê de colo. Mas, com certeza, este ato vai fazer efeito lá na frente. Por causa de quê? De uma atitude de fé, uma atitude de amor. E nós vamos estarmos falando justamente sobre essa atitude. Eu estou pegando até uma carona, né, na família que aqui esteve, mas essa é uma verdade. É por aí. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz que o profeta Isaías recebeu uma mensagem do Senhor, o qual ele tinha uma missão de ir lá e dizer ao rei, o rei Ezequias: arrume a sua casa, o rei estava doente, arrume a sua casa, porque você vai morrer. Arrumar a sua casa. Nós não vamos entrar em detalhe com relação aos demais versículos ou fatos, até porque o tema que nós estamos falando hoje está em Lucas. Mas o Senhor estava mandando arrumar a casa. É importante que a nossa casa esteja arrumada para Deus. Nós acabamos de ler que o Senhor disse para Zaqueu: hoje eu vou ficar na sua casa. E esse motivo causou uma revolução, um grande movimento. A presença do Senhor, ele traz uma mudança, uma transformação. O Senhor não é um simples visitante. Creia, irmãos, que o Senhor está aqui nesta manhã, mas ele tem algo para você, para te abençoar. Esteja atento. O distraído, ele deixa passar a sua bênção, mas aquele que está atento, ele percebe a bênção que está ao seu lado. Ele percebe que dos céus permanecem abertos para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre ele e sobre a sua casa. Que seja especial esta manhã para você tomar posse dessa bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento com relação a um comportamento, ensinamento comportamental para as famílias, sobre o marido amar a sua esposa, a esposa ser obediente, submissa, e tais detalhes. Mas um detalhe, irmãos, é fundamental, é a presença de Deus na nossa casa, senão não vai funcionar nada. Senão não tem como, porque vai faltar justamente a sabedoria, vai faltar a direção. E nesses versículos que nós vemos, nós encontramos aqui uma riqueza, um universo de sabedoria, ao qual nós estamos submissos a essa palavra e esse ensinamento. Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos começar a pensar nas atitudes. Isso mesmo, atitudes para abençoar a nossa casa. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira atitude é uma atitude para conhecer a verdade. Foi o que aconteceu com o Zaqueu. Ele tomou uma atitude para conhecer a Jesus. A palavra do Senhor diz, no versículo 1 que nós lemos, diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por quê? Por causa da multidão. E nós temos que evitar justamente que a multidão de problemas, multidão de fatos, multidões de opiniões venham interferir. Nada pode interferir no nosso desejo, na nossa vontade de conhecer o poder de Deus e a sua graça. A palavra do Senhor, ela nos diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentado, todas as demais coisas vos serão. Nós temos vivido uma época de muitas tribulações, muitas provações, como também um mundo agitado. Um mundo agitado por tantos e tantos problemas, por tantas e tantas situações, e a maioria são situações adversas à nossa vontade. E nós encontramos um Jesus calmo, tranquilo, independente dos problemas. O Senhor está acima de todas essas coisas, e é assim que nós temos que receber o Senhor. É assim que nós temos que dizer para Ele: Senhor, Tu és bem-vindo sim na minha casa. Esteja à vontade, sente-se, esteja à vontade.
E aqui nós estamos dispostos a ouvir a tua palavra, em o nome de Jesus. É preciso que alguém na sua casa, é preciso que você, marido, que é o sacerdote da sua casa, tenha essa disposição, atitude para conhecer a verdade. O real interesse de Zaqueu era saber o que havia de tão especial naquele líder. Era saber o que havia de tão especial naquele líder. Ele ouvia falar em Jesus. Ele era um homem rico, tinha sua independência financeira, não tinha um bom relacionamento com os judeus, até porque ele era cobrador de impostos, e havia um problema sério com cobradores de impostos. Eles eram recebidos como inimigos, mas porque as pessoas não aceitavam. Havia uma cobrança justamente daquele salário suado daquelas famílias. Aquele dinheiro não ficava lá em Israel, ia para Roma, ia para o Império Romano. Então havia assim algo indigesto. E até o Senhor Jesus passou também por esse momento, quando foram cobrar. Por que os seus discípulos não estão pagando o imposto? E o Senhor disse, eles não vão pagar, não. O Senhor disse, vai, pesca um peixe, retira ali uma moeda da boca do peixe e paga. Paga o meu também, paga o de todos ali. Então a reputação do Zaqueu e dos cobradores de impostos daquela época não era lá muito boa. E eles eram tidos como rejeitados. Além do que, como diz o próprio Zaqueu, ele cobrava um pouco mais, que não ia para a coletoria, mas ficava para ele, dito por ele mesmo, réu confesso. Então, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Jesus está aqui, irmãos. Ele é toda a atenção para você. Foi por isso que ele ressuscitou. Foi por isso que o Senhor Jesus foi crucificado, morto e sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, para estar conosco, como ele mesmo diz, estarei convosco em todos os momentos da sua vida. Como também dentro do nosso lar, a sua casa é uma casa que tem que estar preparada. Como o Senhor mandou o Isaías dizer lá para o rei Ezequias, arrume a sua casa. Arrume a sua casa, porque não que a casa dele estava desarrumada, ele levantou de manhã, não arrumou a sua cama, tomou café e largou a louça para lá. Não era isto. A arrumação que o Senhor estava falando era uma questão espiritual. Era uma questão de busca e de santificação. Eu acredito que talvez, embora sendo o Ezequias um homem que conhecia as Escrituras e até se entregava para isto, mas naquele exato momento ele já estava abandonando esse conhecimento e já não estava mais servindo ao Senhor. Talvez ele estivesse com mais medo da morte do que propriamente buscar a Deus. O Senhor diz, arrume a sua casa. A arrumação ela começa justamente com a questão espiritual. Começa com Cristo, porque o Senhor disse para o Zaqueu, hoje quero ficar na sua casa. Quero ficar na sua casa. Eu quero ficar hoje na sua casa. Isso se expande para cada um de nós que ouve esta palavra. Ouve e aceita. E permite, sim, Senhor. Nós queremos, sim, que o Senhor seja o administrador espiritual da nossa casa. Porque se assim nós buscarmos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que até então era empecilho, era problemas, ela passa a serem ajustadas a ti. Zaqueu, como diz a palavra, era um homem rico, tranquilo, mas faltava alguma coisa, faltava conhecimento. E ele não deixou de desperdiçar aquela oportunidade. Hoje o Senhor quer te abençoar, hoje o Senhor quer trazer transformações.
Hoje o Senhor quer cuidar, sim, cuidar da sua vida com sabedoria, para que você também possa se esforçar e tomar atitudes que abençoe o seu lar, para a honra, louvor e glória do teu santo nome. A segunda atitude, ela trata justamente a atitude para uma mudança de rumo. Uma mudança de rumo, é preciso mudar. Mas como eu vou mudar? Abrindo as portas e deixando que o Senhor entre na sua casa. Assim como foi na casa do Zaqueu, houve uma mudança. Houve uma mudança. O poder do Senhor é tão grande que onde o Senhor chega não há o que possa resistir. Não há nada que possa resistir o poder. Eu sou o durão, mas na presença do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E você pode confiar e confessar isso dentro do seu lar, dentro da sua casa. Isto é para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. A atitude de Jesus, que também teve uma atitude, gera em Zaqueu transformação. Convertido então, Zaqueu decide dar metade dos seus bens aos pobres. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. O desça depressa foi uma ordem. Foi uma ordem. Zaqueu, ele poderia ali mesmo começar a falar sobre alguns argumentos e tal, mas ele não disse: eu não te quero na minha casa. Pelo contrário, ele recebeu o Senhor. E quem mudou toda a opinião ali, que até então era opinião que ele julgava ser certo, ele mudou de opinião e se converteu ao Senhor. Essa é a presença do Senhor, o efeito da presença do Senhor na casa daqueles que o recebem. Que você possa guardar isto, que você possa dormir esta noite pensando justamente no Senhor dizendo: quero ficar em sua casa hoje. E quem sabe você vai, no momento certo, você vai dizer: Senhor, fica na minha casa hoje. Fica na minha casa hoje. Arrume a sua casa. Não é arrumar um quartinho, um espaço para Jesus. Mas sim dizer a Ele: tu és bem-vindo. Administra. Tome a direção sobre a minha casa. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Essa atitude de Jesus, dizendo para o Zaqueu: desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Trouxe mudanças, trouxe transformação. Por quê? Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. É outro fato, outra atitude. Receber o Senhor com alegria. Receber com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, aí a atitude para mudança de rumo. Para mudança de rumo. Que felicidade para o Zaqueu. Está recebendo o Senhor na sua casa. Não foi ele que foi lá convidar. Eu tenho certeza que Jesus recebeu muitos convites. Muitos convites. Para que ele fosse na sua casa. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu era diácono, nós nem éramos diáconos, eram introdutores, né, pastor José Carlos? Quantos e quantos convites nós recebíamos para ir fazer culto? Naquela época faziam culto-se nos lares. Fazíamos cultos nos lares. Quantos nós recebíamos? Mas as pessoas sempre diziam assim: o pastor vem. Eu disse: não, nós estamos aqui representando o pastor. Né? Então, imagino quantos e quantos chamados, convites, Jesus não respondia. Jesus recebeu. Ele mandava: vai lá, Pedro, vai lá, João, né? Vai lá, Pedro, vai lá, João, e vai com a minha bênção. Era o que acontecia. Aconteceu várias vezes com a gente. Então,
aqui nesse caso foi diferente. É uma demonstração de como o Senhor cuida da sua família. A preocupação do Senhor Jesus em te auxiliar a arrumar a sua casa, mediante as atitudes em o nome de Jesus. Não fique sentado, prostrado, mas tome atitude, assim como Zaqueu. Zaqueu tomou uma atitude. Primeiro, ele se converteu. E depois ele decide dar metade dos seus bens aos pobres. Ou seja, a riqueza dele já não tinha mais sentido. Precioso para ele era a presença do Senhor ali na sua casa. Preciosa é a presença do Senhor lá na sua casa, abençoando a sua família. Preciosa é o desejo sempre abençoador do Senhor Jesus para com os seus filhos, para com toda a sua parentela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a terceira atitude para conduzir a sua casa obediente a Deus. Conduzir a sua casa obediente a Deus. Voltando novamente à família que trouxeram aqui, o Bernardo, para ser apresentado. Parabéns, né, para eles, pela obediência. Esses frutos vão ser colhidos lá na frente. Entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Ensine os seus filhos os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, a bondade e a realeza que é Jesus Cristo. E você vai ver os frutos que eles vão produzir lá adiante. Então, louvado seja o nome do Senhor. E no livro de Atos, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz a palavra que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, né, essa importância, a importância de você tomar essa atitude, de conduzir a sua casa a obedecer a Deus. O seu filho, ele vai ser um dizimista e ofertante, porque você é um dizimista e ofertante. O seu filho, quando ele já tiver uma certa idade, ele vai saber orar, porque ele te viu orando. Quando ele for moço, ele vai buscar a presença do Senhor para abençoar a sua juventude. Quando ele for casado, ele vai buscar a presença do Senhor para abençoar também a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse homem, esse centurião, chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano, ele era um homem que buscava a presença do Senhor. Era fiel nos dízimos, nas ofertas, nas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Junto com quem? Com a sua família. E também no livro de Deuteronômio, capítulo 5, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. É uma exclamação. É o Senhor exclamando. É o Senhor ali naquele momento expressando o seu desejo, que não estava sendo bem. Ele diz, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me, diz o Senhor, e para obedecer a todos os meus mandamentos. Ponto. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Glória a Deus. Isto é a palavra do Senhor, é promessa do Senhor
É como ele está dizendo, se fizer isto, se obedecerem, se estiverem atentos, essa felicidade vai durar para sempre. Porque é um elo que nos liga à eternidade. Que nos liga à eternidade, porque nós começamos a abrir espaço justamente para quê? Para que essa vida se prolongue. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta atitude, ela fala justamente sobre o quê? Segurança. Atitude de segurança. Atitude de segurança. No livro de Lucas, Lucas capítulo 11 e o versículo 21, Lucas capítulo 11, versículo 21, ele fala justamente, isso aí atenta justamente para essa atitude de segurança, onde ele diz, quando um homem forte, é o Senhor Jesus que está falando, quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Glória à vida. E qual é o bem mais precioso nesse mundo? É a vida. Nós temos bens móveis, imóveis, automóveis, semi-móveis, mas o bem mais precioso chama-se vida. É o bem personalíssimo, indisponível, que se chama vida. E é preciso que ela seja guardada. É preciso que haja uma segurança. E a melhor segurança é quando nós permitimos que a palavra, que o conhecimento do poder de Deus, ele nos traga essa segurança em o nome de Jesus. Quando nós deixamos que o Pai nos esforce, nos sustente e nos livra de todo o mal. Então, seja justamente esse pai de família, seja esse homem forte, quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros e muito bem guardados. Isso me fez lembrar que na quinta-feira, no encontro de orações pela manhã, eu estive contando, lembrando a minha infância, quando numa época eu tinha mais ou menos 3 para 4 anos, porque, irmãos, eu consigo lembrar de coisas de quando eu tinha 2 anos de idade. A minha mãe ficava espantada, falecida, ela ficava espantada de ver que eu lembrava das coisas de 2 anos e ainda me lembro. E eu tinha uns 3 para 4 anos. Era dia de carnaval. Meu pai tinha ido na padaria e me levou junto com ele. E lá na padaria, eu estava lá distraído, olhando as vitrines, enquanto ele estava ali aguardando o pão, eu estava ali olhando os doces. Mas, de repente, entrou um fantasiado. Era carnaval, então poderia chegar alguém ali fantasiado. Era um Pierrot. E eu tinha medo de Pierrot. Fiquei com medo de Pierrot. E o que eu fiz? Eu que estava assim na frente, fiquei de trás do meu pai, agarrei nas pernas dele. Ele notou. O Pierrot notou que eu estava com medo, aí começou a fazer um monte de gracinha, vou te pegar e tal. E parece até, agora, na época eu não perguntei, nem lembrei, mas parece até que meu pai conhecia, sabia quem era. E ele ficou com umas gracinhas lá e tal. E eu fiquei com medo, ali agarrado nas pernas do meu pai. Só olhava e me retirava. Aí até que meu pai me pegou e me colocou no colo. Quando ele me colocou no colo, o medo cessou. Sabe por quê? Eu fiquei na mesma altura do Pierrot. Meu pai era bem alto e o Pierrot era mais baixo. Eu fiquei no colo, eu fiquei na mesma altura do Pierrot. Eu fiquei na mesma altura do medo e pude ali vencer o medo, com a ajuda, lógico, da altura do meu pai, mas eu venci o medo e pude ver, olhar e observar que por aquela tela daquela máscara havia uma outra face ali dentro que era verdadeira. A da frente era fantasia. Lógico que eu, com aquela idade de 3 anos, não tinha essa percepção, mas eu pude ver que tinha uma pessoa ali por trás daquela máscara. Mas por causa da altura, eu consegui vencer o medo. E é assim, irmãos, não tenha medo. O Senhor é firme, forte, seguro na sua casa.
E nos momentos do perigo, Ele pode te tirar do chão e te colocar nas alturas para você vencer. Para te mostrar que você é um verdadeiro filho de Deus. Que a palavra ao qual ela nos diz, tudo posso naquele que me fortalece, ela acaba se resumindo nessas situações onde o Senhor nunca vai se afastar. Ele não tem medo de perro. Ele não tem medo de fantasiado. Ele não é um Deus assustado. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. É esse Deus que eu quero na minha casa. É esse Deus que quer prevalecer na sua casa, na sua família. É esse Deus que quer mostrar que Ele faz a diferença. Que Ele faz a diferença. Que deu coragem a Zaqueu para dizer, olha, com relação à minha riqueza, eu distribuo até metade dela. Porque o presente maior eu já recebi. É Jesus na minha casa. Jesus na minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não que ele estivesse dizendo, a presença do Senhor vale metade da minha riqueza. Não, para ele o que valia metade da riqueza era o povo ao qual ele tinha. Ele tinha retirado até mais. Tinha fraudado. A presença do Senhor, ela não tem preço. Porque ela é segura. Ela é poderosa. Então, essa é a atitude. Temos que tomar essa atitude de segurança quando Deus está na nossa casa. E sermos vencedores para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. É impossível alguém que diga, eu sou um vencedor, mas que vive sempre tremendo. Vive com as suas pernas bambas. Com as suas pernas bambas. Ah, irmão, ora por mim por isso e por aquilo. Sim, nós vamos orar, com certeza, vamos orar. Ah, pastor, me ajuda aqui. Nós vamos te ajudar. Mas não perca a oportunidade de ter uma experiência com Cristo. A multidão não impediu que Zaqueu mantivesse aquele desejo de conhecer quem é Jesus. Ele não queria simplesmente ver Jesus, ele queria conhecer quem é Jesus. Por isso ele subiu naquele sicômoro. Então, louvado seja o nome do Senhor. A quinta atitude é a atitude para semear e colher. Semear bem. Semear conforme a palavra do Senhor nos ensina. Plantar e receber. Quem planta bem, colhe bem. Quem plantar mal, vai colher mal. Embora, talvez, uma situação presente esteja uma maravilha. Ah, está uma maravilha e tal. Mas o Senhor, Ele olha sempre lá na frente. Era justamente o que aconteceu com o Zaqueu. Estava semeando, e semeando bem para colher. Passando Jesus por ali, naquele dia ele se hospedou naquela casa. No dia seguinte o Senhor já estava saindo. Ou eu não sei se o Senhor chegou ali de manhã e no final da tarde ou início da noite o Senhor saiu. Mas a realidade é que ali ficou uma mudança, uma transformação. Semeou ali o melhor. O melhor foi semeado ali naquele local. Então, louvado seja Deus. Por isso o Senhor disse, hoje é chegada a salvação nesta casa. E quando o Senhor diz salvação, irmão, não tem retorno. A sua salvação não tem retorno. Você está salvo para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. A sua salvação, ela vem através de um nome que é poderoso e está sobre todas as coisas e que jamais será mudado. Então, é preciso semear bem. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, veja o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Glória a Deus. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Da carne colherá destruição. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas
Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Ah, mas está tudo bem, está tudo maravilhoso agora. Tudo bem, está tudo maravilhoso agora. Eu posso até dispensar. Não, que palavra de Deus, crente aqui não. Nós não precisamos disso. Eu vivo muito bem. O Zaqueu, ele poderia até dizer, olha, eu vivo muito bem, eu colhendo lá os impostos, já estou rico e tal, tranquilo. Deixa Jesus passar. Se puder, se a multidão não me atrapalhar, eu vou lá até dar um adeusinho para ele e tal, vai com Deus e tal. Mas ele mesmo é Deus, Jesus é o próprio Deus. Ele poderia simplesmente falar isso. Mas ele fez questão. Ele fez questão de que alguma coisa acontecesse. Tinham ali a multidão que faziam as mesmas coisas todos os dias. Ou seja, saíam seguindo ao Senhor Jesus. E a multidão era muito grande, irmãos. Jesus não era um pregador de meia dúzia de pessoas na praça, não. Eram multidões. Lembre-se daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, também não conseguia chegar, porque ela não tinha como atravessar mais aquela multidão, mas ela foi se arrastando. E a princípio ela tinha que chegar na frente do Senhor, mas ela viu que não conseguia, mas ela disse, se ao menos tocar nas suas vestes, serei curada. E foi o que ela fez. Conseguiu chegar, enfraquecida, anêmica, mas ela conseguiu chegar e tocar nas vestes do Senhor, e ela foi curada porque do Senhor saiu virtude. A virtude do Senhor está dentro da sua casa. Amém, irmãos? A virtude e o poder de Deus está dentro da nossa casa, e é para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. O Jesus glorificado, Ele está no nosso lar. Nós não estamos recebendo um defunto, porque o nosso Cristo, Jesus, Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, no hoje, no amanhã, oh glória a Deus, porque o futuro a Ele também pertence. E essa bênção que nós queremos, essa atitude para semear, quem semeia para a sua carne, que é o que o Zaqueu poderia dizer, sou rico, quero ficar mais rico ainda. Mas quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor não fala mais, relata, o Senhor esteve ali, depois ele saiu, continuou, mas não relata sobre o Jesus, sobre o Zaqueu. Será que, o que aconteceu? Irmãos, quando o Senhor Jesus diz, hoje chegou salvação a esta casa, Ele não estava apenas se referindo ao Zaqueu, mas sim aquela atitude do Zaqueu abençoou e trouxe uma transformação para toda a sua família. Louvado seja Deus. E nós lemos lá no livro de Deuteronômio, ainda há pouco nós lemos no livro de Deuteronômio, justamente de que essa bênção é para os seus descendentes e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar importância à palavra de Deus. Vamos dar importância à promessa do Senhor. Vamos dar importância ao que Cristo, Jesus, tem se proposto a nos abençoar. Vamos ter atitudes que dignificam. Ah, mas eu tenho o meu trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, eu tenho umas bênçãos para você. Eu tenho poder, tenho força para te dar. Eu tenho ensinamento. Eu quero te revelar coisas que estão no coração de Deus. Não feche os olhos para o Senhor, mas deixe sim que o poder dessa palavra
lhe traga, sim, um conhecimento onde você possa semear. E semear para o Espírito. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso o Senhor disse, hoje chegou salvação nesta casa. Eu creio que não só o Zaqueu, mas a sua família, os seus descendentes, não sei até quantas gerações, ou talvez até hoje, elas estão justamente debaixo dessas bênçãos para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Não disse o Senhor para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra? E somos, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Enfim, tudo começa e termina com Cristo Jesus, o Salvador. Tudo começa e tudo termina com Jesus, o Salvador. O Senhor Jesus não entrou na casa do Zaqueu com um semblante fechado. Quando diz ali que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria, porque ele olhou para o rosto do Senhor e o Senhor não estava ali com o rosto de quem estava repreendendo. Eu vou lá na sua casa para te repreender, colocar todos os seus podres para fora, fazer público todos os seus erros. Não, foi ele mesmo, o próprio Zaqueu, quem confessou ali que ele andava errado. O Senhor não foi para isso. Por isso ele recebeu o Senhor com alegria, porque ele viu também um sorriso do Senhor Jesus. Ele viu a alegria do Senhor estar entrando na sua casa. O Senhor entra na sua casa justamente com alegria. Ele entra justamente porque ele sabe que ali ele vai fazer maravilhas. Ali ele vai ser obedecido, ali o seu nome vai ser glorificado. Deixa o Senhor entrar na sua casa. A palavra do Senhor nos diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei contigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essas palavras não se perderam com o tempo, pelo contrário, elas se avivam a cada dia, porque a presença do Senhor é cada vez mais forte, cuidando do seu povo, da sua igreja e daqueles que lhe obedecem, em o nome de Jesus. Quem sabe, talvez, hoje, você queira até tomar essa decisão. Eu quero esse Jesus na minha vida, na minha casa. Não quero abrir mão, de forma alguma, desse Jesus presente todos os dias na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Enfim, tudo começa e termina com Cristo Jesus, o Salvador. Cristo Jesus, o Salvador. Que privilégio. Uma multidão o seguia e o Senhor escolhe justamente aquela casa. Mas aí a multidão sempre vai colocar o empecilho. A multidão começa então a razoar, ou até em gritos mesmo, dizendo, ele se hospeda em casa de pecador. Mas o Senhor não estava nem preocupado, o Senhor está preocupado sim, é com a salvação, é com a sua missão renovadora e restauradora. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu termino com o Salmo de número 127, que vai do versículo 1 ao versículo 5, porque ele é um salmo pequeno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 127, veja o que diz o salmista. Se não é por Deus, se tudo começa ou não começa com Cristo, e tudo também termina em Cristo Jesus. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Glória a Deus. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Versículo 5.
Como é feliz o homem que tem na sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal ou no dia a dia, diante daqueles que o julgam, diante daqueles que dizem, como falaram para o Senhor Jesus, que ele estava entrando na casa de um pecador. Que multidão era aquela que seguia que estavam seguindo ao Senhor? Que conseguiam reparar essas coisas e não conseguiam reparar a bondade, o amor e o desejo salvador de Cristo. Como é feliz um homem cuja aljava está cheia deles, cheia da graça, da misericórdia, do amor de Cristo. Ele não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos, os seus acusadores. Receba Jesus. Receba Jesus na sua casa. Bendita é a sua casa, é a sua família. Essa é a palavra do Senhor. Não foi escolhido para ficar ali, não foi escolhido por um homem para ficar ali na Bíblia. Mas foi o próprio Senhor quem disse para Abraão: Abraão, fica tranquilo, meu filho. Em ti serão benditas todas as famílias. Sabe aquelas famílias que estarão reunidas lá na igreja de Nova Vida, no bairro Santa Catarina, no dia 12 de setembro de 2021, aquelas famílias estão abençoadas. Essas bênçãos, Abraão, elas vão chegar até aquelas famílias. Isso já fazem praticamente 5.700 e poucos anos. E as bênçãos permanecem. E as bênçãos permanecem. Essa semana foi o ano novo, né? Judaico, 5.785 por aí. Essas bênçãos chegam até a nós. Leve para casa essas bênçãos, em nome de Jesus. O Senhor não vai ficar ali no portão dando um adeuzinho para você até logo mais às 18 horas. Vai com Deus. Ele não vai dizer isso, sabe por quê? Ele é o próprio Deus, então Ele que vai para a sua casa. Ele que vai abençoar essa família. Ele que está dizendo, hoje, domingo, o primeiro dia desta semana, e você veio aqui trazer por obediência, as primícias dessa semana, com a sua atenção, a sua participação. Eu vou para a sua casa, vou almoçar contigo. Quando estiver na sua mesa, lembre-se que aquele alimento é o que você colheu por aquilo que você semeou. É a provisão de Deus. E diga para o Senhor que está do seu lado: obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque é isso que eu preciso. Eu preciso de Ti. Nada é maior do que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua presença. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Convido a igreja, vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Ó Pai bendito e amado, é com alegria que nós Te recebemos, Senhor. Esse versículo que nós lemos, Senhor, e diz que o Zaqueu desceu depressa, porque o Senhor disse, desça depressa, ele obedeceu. Mas a seguir ele toma uma atitude, e o recebe com alegria. Senhor, nós também Te recebemos com muita alegria, com muito amor, com esse sentido mesmo de buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque sem Ti, nada absolutamente nós podemos fazer. Se o Senhor não for com o construtor, nós trabalhamos inutilmente, Senhor. Mas se o Senhor é conosco e a Tua palavra prevalece,
certamente, Pai, é um sinal de que nós estamos, Senhor, semeando bem. E queremos, Senhor, semear para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Queremos, Senhor, estar atento a tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Saber que o dia a dia te pertence. Saber que o amanhã, ele não vai acontecer por causa da nossa preocupação de hoje, mas sim por aquilo que o Senhor já determinou para o amanhã. Só o Senhor pode guardar e nos livrar, como o Senhor disse ao apóstolo Pedro, o seu discípulo. O Senhor disse para ele: Satanás me pediu para sarandar contigo, mas eu não permiti. E quantas vezes o Senhor tem guardado e livrado a nossa casa, a nossa família, de toda e qualquer investida do mal, porque o Senhor habita entre nós. Precisamos de Ti constantemente, não só nos momentos de perigo que nós vamos Te buscar, mas sim compreendendo que a Tua presença, Senhor, ela faz a diferença. E hoje, Senhor, de igual modo ao Zaqueu, nós queremos abrir o nosso coração para Te dizer: entra na minha casa, Senhor. Receba, Senhor, a minha família. Se algo, Senhor, encontra-se em desalinho, nós queremos arrumar a nossa casa. Arrumar a nossa casa para que a bênção seja ainda maior, para poder Te agradar ainda mais. Recebê-lo com alegria, Senhor, é o fator primordial nesta manhã, Senhor, para que o Senhor nos abençoe, abençoe cada lar aqui representado, em o nome de Jesus. Receba, Senhor, cada lar. São as portas que estão se abrindo e estão dizendo: Senhor, eu fecho as portas para o mal, para o inimigo, para o pecado, para a desobediência, mas abra as portas para Ti. Abra as portas para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Abra as portas para a definição, Senhor, do que é servir a Deus e servir com alegria. Toma, Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos. Nós queremos e precisamos muito de Ti, em o nome de Jesus. Amém.